Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula de Química. Hoje vamos explorar um tema fundamental que você com certeza já observou no seu dia a dia: o estado físico da matéria. A água, por exemplo, ela pode ser gelo, pode ser o líquido que bebemos ou até o vapor que sai da panela quando cozinhamos. Mas o que faz a matéria mudar de estado? É isso que vamos entender nesta aula. Então, os estados físicos da matéria são os sólidos, líquidos e gasoso. Vamos explorar ele nessa aula. O estado sólido as partículas da matéria estão muito próximas uma das outras e se organizam de maneira ordenada. Isso dá ao sólido uma forma e um volume definido. Pense em um cubo de gelo, ele tem um formato que não muda, não importa onde você o coloque. Essa rigidez acontece porque as moléculas estão vibrando, mas não têm liberdade para se mover de um lado para o outro. Igual na imagem que tem aqui ao lado, onde as moléculas estão ali bem juntinho uma das outras e não conseguem se expandir. Já no estado líquido, as moléculas elas estão mais afastadas do que o estado sólido, mas ainda tem alguma coesão. Isso permite que os líquidos se adaptem à forma do recipiente em que são colocados. Por exemplo, quando você despeja água em um copo, ela toma a forma do copo, mas seu volume permanece constante. Diferente dos sólidos, os líquidos têm fluidez. Isso significa que eles podem fluir e se mover. A água que bebemos, o suco e até o óleo de cozinha são exemplos de líquidos. Outro ponto importante é que os líquidos são praticamente incompreensíveis. Mesmo com a movimentação das partículas, o volume é sempre o mesmo. No estado gasoso, as moléculas estão muito mais afastadas uma das outras, se movendo de forma desordenada e com muita energia. Ao contrário dos sólidos e líquidos, os gases não têm forma nem volume definidos. Eles se expandem para preencher completamente o recipiente onde estão. Um exemplo claro de gás é o vapor de água ou o ar que respiramos. Quando o vapor de água sai de uma panela, ele se espalha no ambiente, ocupando todo o espaço disponível. Outra característica dos gases é que eles são compressíveis, o que significa que é possível diminuir o volume de um gás, como acontece em um cilindro de gás de cozinha. Agora que entendemos os três principais estados físicos da matéria, vamos ver como que ocorre a transição entre eles. Então, quando aquecemos um sólido, como o gelo, ele começa a derreter e passa para o estado líquido. Esse processo é chamado de fusão. E se continuarmos aquecendo a água líquida, ela se transforma em vapor e esse processo é chamado de vaporização. O oposto também acontece. Se resfriarmos o vapor da água, ele volta ao estado líquido, um processo chamado de condensação. E se resfriarmos ainda mais essa água líquida, ela volta ao estado sólido, no processo chamado solidificação. Essas mudanças de estado são determinadas pela energia térmica que as moléculas recebem ou liberam. Vamos conectar isso com o nosso dia a dia. Quando colocamos um cubo de gelo em um copo de água, ele derrete, ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido. Se colocarmos essa água em uma panela e aquecermos, ela vai evaporar, passando para o estado gasoso. Então, para recapitular, vimos hoje que os estados físicos da matéria, eles são o sólido, o líquido e o gasoso.
e eles são definidos pelas organizações e movimentações das suas partículas. No estado sólidos, as moléculas estão muito próximas e organizadas, o que dá forma e volume definidos. No estado líquido, elas estão mais espaçadas e fluem adaptando-se ao formato do recipiente. Já no estado gasoso, as partículas estão ainda mais distantes e se movem livremente, ocupando todo o espaço definido. Esses estados da matéria são fundamentais para entendermos o mundo ao nosso redor. Desde os processos simples do nosso dia a dia, como o gelo derretendo, a água fervendo, até aplicações mais complexas, como a compressão de gases em cilindro. Tudo isso envolve o comportamento das partículas nos diferentes estados. E não podemos esquecer que as mudanças entre esses estados, como a fusão, vaporização e condensação, são provocadas por alterações de temperatura e pressão. Quanto mais aprendemos sobre isso, mais entendemos como a química se relaciona com os fenômenos físicos e até da engenharia. Obrigado por assistir essa aula e nos vemos na próxima. Aqui está as referências que eu utilizei para realizar esse trabalho.